A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, mais uma vez com vocês, seu irmão em Cristo, pastor Flávio de Andrade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um texto da palavra de Deus para dar início a mais um vídeo para a tua edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 10 e 11, que diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem seus servos. Ananias não é um homem famoso. Ananias é um simples servo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem fiel. Aleluia. Deus tinha profetas em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para aquela missão, Deus achou por bem chamar Ananias, porque só Deus sabia o que estava no coração dos homens naquela época, porque Paulo perseguia muito a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus escolheu Ananias. Ananias não era famoso, como acabei de dizer, e nem tido como profeta. Nós não vemos o nome de Ananias junto com os profetas, quando Paulo foi enviado na sua primeira viagem missionária. Mas Ananias, nós só vemos falar dele 2 vezes. E depois o próprio Paulo falou dele, dando testemunho a respeito dele. Isso nós podemos ver em Atos, capítulo 22, que diz, versículo 12, que diz: Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem piedoso segundo a lei, mas ele tinha comunhão com Deus. Através desta passagem, nós podemos observar que Deus usa quem Ele quer. Deus não está obrigado a usar somente profetas de renomes, aqueles que têm um chamado profético para ir em determinado lugar, glória a Deus, para obedecer uma missão. Deus fala a quem Ele escolhe. Se Deus te chamou para um serviço, Ele vai tratar com você a respeito do serviço. Se Deus te chama como carpinteiro, Ele vai te ensinar sobre as madeiras, as melhores madeiras, para que serve. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez uso de Ananias para orar por Paulo, que ficou cego por causa daquela luz forte que lhe apareceu no caminho, e aqui era Jesus. Jesus provocou toda aquela situação porque Paulo, para ser parado, somente uma situação dessa. Somente o poder de Deus poderia parar Paulo, mas Deus queria parar Paulo e torná-lo um grande missionário. Bom, uma certa vez, Deus mandou eu ir num lugar, né? Sempre fui lá naquele lugar. Sempre Deus me levava aí naquele lugar. Parada de Lucas aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse dia Deus me incomodou muito que eu tinha que ir lá e eu fui. Quando eu entrei na rua da igreja, o Espírito de Deus falou assim: não entre na igreja, segue até o final da rua e procura numa venda, num bar,
com o dono do bar se ele conhece alguém que está muito enfermo. Então eu fui seguindo em frente. Quando chegou lá no final da rua, eu vi o bar. Eu cheguei no bar e perguntei ao dono lá: "O senhor conhece aqui um senhor que está muito doente?" Ele apontou o dedo e disse: "Olha, ali naquela casa ali, tem um senhor muito doente." Então, nós nos dirigimos até o portão e batemos palma, e a esposa dele veio atender. A esposa do homem que estava doente. Era uma serva de Deus, uma senhora bem idosa. E eu pude observar que quando ela abriu a porta, lá na sala dela estava um homem deitado no sofá. E eu falei: "Irmã, a paz do Senhor Jesus. É aqui que tem um homem doente?" E ela disse para mim: "Sim, é meu esposo." Aí eu falei para ela: "Porque o Senhor Deus mandou vir aqui orar pelo seu esposo." E ela disse: "Glória a Deus, pode entrar, irmão." Eu entrei, me apresentei a ela, me identifiquei para ela. E eu olhei para aquele homem, ela disse: "Ele só fica deitado aqui, ele está muito doente." Não me disse que era enfermidade, mas só disse que de repente ficou doente, só ficava deitado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: "Irmã, põe um copo com água." Botei na mesa e comecei a orar. E apresentei aquele copo com água e falei para ele: "Agora o senhor vai sentar." Ela falou assim: "Nem sentar, ele está sentando." E eu falei: "Mas senhora, ele vai sentar em nome de Jesus." E ele com muita dificuldade sentou, e eu pus as mãos sobre ele, orei, ele teve força, pegou a água, bebeu, e nós clamamos pela cura daquele homem, porque Deus já tinha determinado a cura dele. Quando Deus mandou eu ir na casa deste homem que eu não conheço aquele lugar, como moradores ali, moro bem distante, mas o Senhor conhecia ele, e a mulher dele estava clamando a Deus, e ali nós pudemos observar que ele foi se fortalecendo, Deus foi fortalecendo ele bebeu aquela água, foi fortalecendo, eu falei: "Em nome de Jesus, fica de pé." Ele ficou de pé, e eu abracei com ele, comecei a clamar. Resumindo, saímos daquele lugar ali, o homem já estava curado, porque ele disse: "Irmão, eu não estou sentindo mais nada." Eu falei: "Então anda aqui pela sala." E ele andou, e fiquei assim uma meia hora mais ou menos ali com eles, e pude ver que Deus restabeleceu a saúde daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode dirigir seus passos. Ele conhece todos os lugares, né? O problema é que muitas das vezes nós queremos que Deus dirija os nossos passos, mas nós fazemos reservas. Eu não posso ir ali, eu não posso ir ali, eu não posso ir lá, eu não posso fazer isso, nem aquilo. Aleluia, mas para o Senhor tu tem que dizer: "Eu posso fazer tudo, Senhor. Tudo que o Senhor mandar eu posso fazer." Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi muito forte para mim, porque no meu coração eu estava com desejo de ir naquela igreja. Eu senti vontade de ir naquela igreja, mas quando eu entro naquela rua, Deus manda ir no final da rua. Louvado seja o nome do Senhor, num lugar que eu não conheço. Ananias era um simples servo de Deus diante dos homens. Para Deus ele era um servo fiel. Nós só precisamos ser servo fiel, que o Senhor vai lançar mão da nossa vida e vai nos usar da maneira que Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o nome do Senhor pode ser glorificado na vida daquele homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus dirige os meus passos, eu não tenho dúvida que Deus pode me levar num lugar aqui, no outro lugar ali. São muitos lugares que Deus já me levou, e aos poucos eu vou me lembrando e vou fazendo os vídeos, vou contando a minha história. Aleluia, eu tenho muita história para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Eu quero também contar um testemunho de uma jovem que não acordava, né? E quando ela entrou aqui por essas portas, ela entrou nos braços do tio dela. O tio dela trouxe ela nos braços, junto com a irmã dele, era filha da irmã dele, e essa jovem não acordava. Então, ele falou para mim, depois que aconteceu o milagre, ele falou para mim, eu falei para ela trazer aqui, mas ela não quis. Ela levou no hospital, levou um monte de lugares e não resolveu nada. Ela não acorda, ela não abre os olhos, ela está respirando tudo direitinho, já levamos no médico, já levamos um monte de lugar e não resolve. Então, nós começamos a orar por aquela jovem. E nada, e eu orei nada, eu orei nada, eu orei nada. O Espírito de Deus falou assim para mim, ora na mãe. Quando eu orei na mãe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu pude perceber que ali tinha um espírito dominando a filha através da mãe. Então eu repreendi aquele espírito e eu falei, está curado em nome de Jesus. E o que aconteceu? O que aconteceu que foi de imediato, não aconteceu que ela abriu os olhos de imediato. Nós encerramos o culto. Quando eu fiz assim, nós encerramos o culto, que eu fiz assim, irmão, nós vamos encerrar essa reunião, já estava no final da reunião, vamos encerrar essa reunião. Quando eu falei isso, a jovem abriu os olhos e se levantou. E o nome do Senhor foi glorificado. E depois eles vieram me falar, ela não abriu os olhos, ela não acordava, ela não andava, ela não levantava, ela está toda mole. E o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Então nós podemos perceber aí como que Satanás trabalha, né? Existem mais coisas, né, que eu poderia falar a respeito do que aconteceu, mas prefiro falar só isso. Que o importante foi que Deus libertou aquela jovem. E você vê, eu perguntei se ela quer aceitar Jesus, ela disse que não, agora não quero não. Até hoje não entregou a vida a Jesus. E a filha dela ficou boa, nunca mais teve problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando jovem também, há muitos anos atrás, a tia dessa jovem ficou endemoniada dentro de casa e eles me chamaram para me expulsar o demônio. E lá nós chegamos, nós expulsamos aquele demônio. Ela era recém-casada, essa tia dessa jovem que não acordava. E Jesus libertou ela para a glória do nome do Senhor. Depois ela foi para a igreja e depois desviou. Não é brincadeira não, Satanás não brinca em serviço. Nós é que temos que estar sempre pronto, aleluia, para esse Deus, para que Ele venha nos usar da forma que Ele quiser. Então nós vemos aqui que o Senhor salvou Paulo, né? O Senhor salvou Paulo, mas nós podemos observar que muitos que chegam na casa de Deus são curados, são libertos, são abençoados e não entregam a sua vida a Jesus. Existem pessoas que só aparecem na igreja para ganhar a bênção. Depois que ganha a bênção, vai embora. Eu estou me lembrando de outro caso, né? Que chegou aqui um homem no colo, um homem já idoso, no colo de um outro homem que vinha aqui, que eu também vou contar o testemunho dele. Ele era forte, fazia exercício, né, de musculação, então ele era muito forte. Ele pegou aquele homem e trouxe aqui para dentro, e me lembro que tinha um sofazinho, né, que eu tinha colocado para minha sogra sentar, isso já faz muitos anos, e colocaram aquele homem ali. Jesus curou aquele homem, ele se levantou, ele entrou no colo dos homens que ele não andava e saiu andando para a glória de Deus. Aí você me pergunta, ele aceitou Jesus? Não aceitou. Ele não quis nada com Jesus.
né? Me parece que ele nem vivo mais está. E a esposa dele veio ver aonde o marido dela tinha sido curado. Recebeu, ouviu a palavra de Deus, também não quis Jesus. Assim há muitos. Não é de se admirar que os que seguiam Jesus eram abençoados por ele, depois estava lá gritando, crucifica-o, crucifica. Aí você me pergunta, ué, mas como é que pode acontecer um negócio desse? É porque aquela pessoa, aleluia, ela recebeu uma graça de Deus, mas aquela pessoa não queria Jesus, ela não quer Jesus, ela quer a bênção de Jesus, mas ela não quer Jesus, aleluia. Talvez também aqueles que se arrependeram com João Batista, muitos deles também não entenderam o ministério de Jesus, não é? Então, há muitos e muitos casos que acontece que a pessoa vai na casa de Deus, né? E muitos ficam por um tempo, mas é como diz a parábola do semeador. Uns cai, a semente cai no caminho, na beirada do caminho, outro em pedregais, outro cai entre os espinhos, não é? E o outro vai cair em boa terra. Graças a Deus a semente caiu em boa terra na vida de Paulo, não é? Que Deus fez uma obra gloriosa na vida desse homem. Mas tem outros que não. Cai entre as pedras mesmo, e ela frutifica, mas não cria raízes porque não tem terra. E seca, vem um sol e seca, não é verdade? A verdade é que muitos são chamados e poucos escolhidos, não é? Nós somos chamados, mas nós temos que fazer, nós temos que lutar, porfiar, né? Quer dizer, porfiar quer dizer se esforçar para passar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho, larga a porta e conduz à perdição. Então nós temos que lutar para passar por essa porta. O que significa lutar? Lutar, nos esforçar para fazer a vontade de Deus, largar todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas vaidades, as coisas deste mundo, para fazer a vontade de Deus. E estes que não querem Jesus é porque não querem se esforçar, porque tem um preço para seguir Jesus. Tem um preço, o preço da renúncia. Jesus, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ela não disse, toma a sua cruz e nega a si mesmo. Ele disse, negue-se a si mesmo, quer dizer, as pessoas não querem pegar a sua cruz. Quer dizer, eu sigo Jesus com os meus problemas, você segue Jesus com os seus problemas, mas há aqueles que só não seguem Jesus com problema. Eles param, até mesmo muitos que estão dentro da casa de Deus. Eles não sabem servir Jesus sem os problemas, com os problemas. Eles só sabem servir Jesus sem problema. Então eles nunca vão conseguir seguir Jesus. Eles nunca vão conseguir seguir Jesus. Não é? Nós conhecemos um irmão que ele, uma certa vez, disse, eu estou fazendo a minha casa, depois que eu fizer a minha casa, eu vou fazer a obra de Deus. Não, você faz a obra de Deus fazendo a sua casa e continua fazendo a obra de Deus. Você faz a tua obra de Deus trabalhando, você faz a sua obra de Deus doente, você faz a obra de Deus com seus problemas. Por quê? Você tem que renunciar os seus problemas, né? A Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Que são as demais coisas? Quer dizer, a solução dos seus problemas vão ser alcançados. Deus vai trazer para você a solução dos seus problemas. Ele quer que você caminhe com Ele, largue os seus problemas para lá. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de tratar a sua enfermidade, mas Jesus fez o povo entender que tinha que renunciar à sua vontade, né? É como um jovem rico.
O jovem rico, Jesus disse, ó, falta uma coisa para você. Olha lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem me segue, terás um tesouro no céu. E aquele jovem não quis, porque ele amava as suas riquezas. Todos nós temos alguma coisa a renunciar, né? Existem aquelas pessoas, para mim não dá para ir na igreja durante a semana, só no domingo porque eu trabalho. Aí ele chega em casa cansado e não vai na casa de Deus porque está cansado, né? Ele não está renunciando. Ele só vai na casa de Deus quando o vento está favorável, o dia for favorável a ele. Deus quer que você vá na casa dele cansado do jeito que você está, doente. Porque o dia que você estiver doente, morrendo, você não, mesmo não tendo um carro para te levar, você não vai parar no hospital? Quantos não conseguem renunciar a uma coisinha pequenininha, uma coisinha mínima? Quantos largam Jesus por causa de uma coisinha mínima? E quando vier as coisas grandes, para impedir você servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você não vai conseguir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar sempre pronto para servir esse Deus. Nós temos que estar sempre pronto. Ananias estava pronto. Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus pode nos chamar a hora que Ele quiser. Nós temos que estar sempre prontos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Que Deus te abençoe.